Olá, cursista, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Aurinete e trabalharei com vocês a disciplina de inglês instrumental. Eu já sou professora universitária há algum tempo, já há mais de uma década, e esta é uma experiência nova para mim, mas eu já tenho experiência em educação à distância também. No que tange às nossas aulas, eu peço que vocês anotem as dúvidas que aparecerem, e eu espero realmente que apareçam, e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando essa oportunidade, eu informo que haverá, naturalmente, um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem, não tenham receios, postem tudo que não estiver claro para vocês nesse fórum e que seja pertinente à aula. Com vistas a um bom aproveitamento, a um aproveitamento satisfatório na nossa disciplina, eu sugiro a cada um de vocês total dedicação à realização das atividades e dos estudos propostos nesta disciplina. Por experiência, eu sugiro também que busquem outras fontes de conhecimento e de familiarização com a língua inglesa, além das fornecidas aqui. As que a gente fornece aqui é porque são essenciais, mas a aprendizagem demanda a busca por outras fontes de conhecimento também. A nossa disciplina, especificamente, vai lidar com a leitura com um propósito específico. O inglês instrumental, inclusive, em inglês ele é chamado de English for Specific Purpose, que é a leitura com vistas à compreensão, mas sem se deter totalmente à tradução, como quem é da minha área, da área das letras inglesas, ou quem é falante, fluente da língua, habitualmente faz. A leitura na língua, ela, seja qualquer língua, até mesmo na nossa língua materna, ela não se remete apenas ao texto em si, ao leitor em si, ou à intenção do autor. Existem aspectos psicolinguísticos que são extremamente importantes e que a gente tem que considerar agora no início da nossa disciplina, para que ao longo dela cada um de vocês tenha sido preparado para lidar com cada uma das estratégias que falaremos e que trabalharemos ao longo da disciplina. Trabalhando a leitura, a gente tem que remeter, tem que dar importância aos aspectos linguísticos que envolvem essa habilidade. A gente entende que a leitura pode ser considerada como a mais importante das 4 habilidades linguísticas, já que ela possibilita a exposição à língua-alvo e, ao mesmo tempo, permite que o aprendiz, o leitor, receba subsídios, inputs linguísticos com o objetivo de construir sua própria proficiência na língua. A gente lembra que a proficiência na língua remete à proficiência na escrita, na fala, na audição e na leitura. Porém, nesta disciplina nossa, no inglês instrumental, o nosso objetivo maior é lidar apenas com a leitura, posto que não se trata de um curso específico para a aprendizagem de línguas, é apenas para fomentar a leitura de vocês nos textos relacionados à informática, que é a computação, que é a área de vocês e que é o foco maior do curso de graduação de vocês. A leitura das habilidades, a mais trabalhosa, mas a mais importante, porque é ela que nos permite adquirir fluência nas outras 3 habilidades. E ler é muito mais do que passar do código escrito, das letras, para o código oral da nossa fala. Ler é um processo ativo e interativo, um processo comunicativo. Por mais que as pessoas tendem a imaginar que ler seja apenas você e o texto, muito pelo contrário. A leitura demanda uma série
de aspectos interativos que vão além tanto do leitor quanto do texto em si. Nesse processo comunicativo, a leitura exige do leitor uma perfeita interação com o texto a ser lido. E para isso, ele precisa, na sua leitura, utilizar uma série de conhecimentos prévios que temos sobre o mundo, sobre a linguagem, sobre o texto escrito. Esses conhecimentos nos permitem lançar objetivos com aquela leitura, traçar roteiros com aquela leitura, traçar roteiros dessa leitura, inferir possíveis expectativas sobre esse texto escrito. Os textos tendem a seguir alguns padrões estereotipados que nos auxiliam na categorização do conteúdo. Quando a gente fala em categorização do conteúdo, é porque cada texto em si carrega uma característica própria, seja de estrutura, seja de paragrafação, seja de próprio conteúdo em si. E a partir desses padrões, a gente tem objetivos específicos da leitura. Num primeiro momento, a gente tem a aplicação prática da leitura, que é a leitura utilitária, em que buscamos informações necessárias de alguma forma para a nossa sobrevivência, seja no trabalho, seja aqui, como é o objetivo desta disciplina, permitir a vocês adquirir a habilidade de leitura para coletar informações, para lidar com textos em inglês ou mesmo construindo algoritmos que demandam a língua inglesa, que demandam termos da língua inglesa, para assim vocês concluírem satisfatoriamente o curso de vocês. Da mesma forma, a gente pode ter a aprendizagem em si, mas sem esse objetivo, como eu citei, de vocês na disciplina de inglês instrumental ou para o curso de licenciatura em computação. A gente simplesmente pode fazer uma leitura voltada para a aprendizagem, mas para expandir nosso conhecimento de mundo. Às vezes a gente pega um texto sobre a cultura islâmica, sobre a história da França. Óbvio que no dia a dia, na academia em si, a gente não vai utilizar isso, mas no nosso dia a dia, lá fora, em situações circunstanciais do nosso trabalho, enfim, em algum momento a gente pode utilizar e vai utilizar esse conhecimento adquirido de certa forma até espontânea, apenas com a leitura para expandir nosso conhecimento. Ou, muitas vezes, a maioria dos jovens costumam fazer isso, ou pelo menos os jovens da minha época faziam isso, a leitura por entretenimento. Na minha época não existia, né, essa WhatsApp o tempo inteiro, enfim, a internet com tanta facilidade, com acesso tão facilitado, que a nossa diversão muitas vezes estava em ler textos, sobretudo literários, e esse texto tinha para a gente a função de nos entreter. Ou seja, a gente fazia uma leitura motivada principalmente pelo prazer que a leitura nos trazia. Quando a gente está lidando com leitura, é importante, e sobretudo agora no inglês instrumental, é importante que a gente tenha em mente os gêneros textuais. Gêneros textuais são extremamente importantes quando a gente vai fazer uma leitura, sobretudo uma leitura voltada para a busca de informações, como é o caso quando a gente lida com inglês instrumental. Porque o gênero textual, que consiste em uma variedade de textos, cuja função comunicativa é reconhecida social e culturalmente por determinada comunidade, além de terem essa função comunicativa específica, os gêneros textuais caracterizam pela organização, estrutura gramatical e vocabulário específico, assim como pelo contexto social em que ocorrem.
a identificação do gênero textual, e é importante frisar que a gente não pode confundir o gênero textual com o tipo de texto, que o tipo de texto a gente tem narrativas, descrições, enfim. O gênero textual é o que a gente habitualmente vê, por exemplo, que a gente até pode dizer hoje que o Messenger do Face, ou seja, do WhatsApp, o texto que a gente usa ali é considerado atualmente um gênero textual, bem como se a nossa mãe, a nossa avó lida com uma receita, o gênero textual é uma receita, seja de bolo, enfim, não importa o que venha a ser. A receita em si é um gênero textual, e quando a gente está fazendo a leitura de qualquer texto, seja ele qual for, é extremamente importante que a gente faça essa identificação do tipo de gênero textual, para que a gente se familiarize, para que a gente identifique as características e possa intuitivamente observar características desse texto que vão nos dando pistas sobre aquilo que a gente procura. Obviamente que a identificação desse gênero textual passa sobretudo pelo layout. Aqui a gente tem um texto todo em inglês, com uma imagem, mas eu não preciso dizer para ninguém, seja independente do grau de escolarização, da fluência na língua inglesa, mas todo mundo consegue, por exemplo, identificar que se trata de uma receita. Então, se a gente observar o que é que nos faz definir que este texto é um gênero textual do tipo receita, a gente observa que tem o elenco dos ingredientes, inclusive o termo ingrediente, que é um termo parecido com a língua portuguesa, é um cognato que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Já facilita a nossa compreensão e é observando esse tipo de situação é que a gente vai garantindo a nossa familiarização com o texto, que a gente vai conseguindo extrair informações desse texto. Observamos os ingredientes, logo em seguida a gente tem as direções, ou que no português a gente chama de modo de fazer, que são as instruções de como fazer isso. Obviamente que o não falante, ele vai ter dificuldade na hora de observar ponto a ponto, ou, infelizmente, o não fluente tem a crença de achar que a gente traduz um texto observando palavra por palavra, e a leitura não se dá dessa forma, nem mesmo com a gente que é fluente. A gente não traduz um texto e não lê um texto observando item por item, palavra por palavra. Da mesma forma vai acontecer com o inglês instrumental. A gente vai olhar, por exemplo, é uma receita, a gente vai observar o que é que se quer que a gente busque nessa receita e vai procurar por essas informações baseados nas dicas, no próprio layout da receita. Aqui já é um texto acadêmico, é um abstract ou um resumo em português. Imagino que nenhum de vocês teria dificuldade em identificar que se trata de um texto acadêmico, posto tem características bastante comuns, o padrão é o mesmo da língua portuguesa, só muda mesmo é o idioma, porque a gente tem um título padrão, que é abstract, que no português, como eu disse, é resumo. Aí vem o texto sem recuo de primeira linha, é um parágrafo único. Logo após ele, a gente tem as palavras-chave, as keywords, que são termos
invariavelmente comuns para todo mundo. E temos também uma outra dica importante que a gente observa para lidar com o texto, que é a fonte. É muito importante quando a gente está fazendo uma leitura, a gente observar a fonte desse texto. A fonte nos diz muito, a data, onde essa fonte nos permite observar onde foi publicada, a data, enfim, traz muitas informações que vão facilitar a nossa leitura e vão nos tornar mais eficientes na busca e na busca por informações nesse texto. Da mesma forma, a leitura é feita a partir de níveis de compreensão, níveis esses que variam de acordo com o nosso objetivo, com a nossa necessidade e também, obviamente, por que não, com a nossa dificuldade apresentada pelo texto. Às vezes, mesmo uma pessoa com maior fluência na língua tem dificuldade, porque na língua portuguesa a gente tem dificuldades, a gente se depara com textos de bastante dificuldade no que tange à compreensão ou à observação, porque muitas vezes o texto traz informações que não estão explicitamente apresentadas, enfim, aí a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Inicialmente, quando a gente lida com o inglês instrumental, a gente pode dizer que a gente tem 3 níveis de compreensão, que é a compreensão geral. Essa compreensão geral nos permite fazer uma leitura rápida, de modo a apenas nos deter as ideias centrais do texto. Basicamente, a gente pega um texto, imagina-se, um texto de 4 parágrafos, a gente vai em cada parágrafo e observa a ideia central, ou o que a gente chama de tópico frasal daquele texto, para ver de que se trata. Um outro nível seria a compreensão dos pontos principais, que aí já é uma leitura mais consistente, que faz com que leva a gente, além de fazer essa leitura rápida de compreensão geral do texto, ela exige que a gente nos atenhamos a compreender especificamente, não apenas enxergar esses aspectos principais do texto. Por fim, a gente tem a compreensão detalhada, que trata-se de uma leitura cuidadosa e, obviamente, detalhada. Nesse caso, a gente observa a leitura, as ideias gerais, a gente observa os aspectos centrais de cada parágrafo e também aos detalhes, porque até então, nos 2 primeiros níveis que a gente comentou, a gente observava só a ideia geral e aspecto principal de cada parágrafo. Quando a gente lida com a leitura, com o nível detalhado, não, a gente já se atém a itens específicos, a informações com maior minúcia na hora de coletá-las. Claro que existem estratégias para a gente fazer a leitura de textos em língua estrangeira. E o inglês instrumental trabalha e lida exatamente com isso. Quando a gente pega um texto em língua estrangeira, é importante que a gente observe, primeiramente, o layout desse texto, que é o corpo desse texto, é a forma que esse texto está disposto, seja ele impresso, seja ele digital, é importante que a gente observe. Esse layout, a gente observa figuras, imagens, tabelas. Isso evidencia, a gente dá evidência, é o que a gente chama em inglês de evidências tipográficas, que são essas marcas que os textos trazem. Imagens, fotos, enfim. A gente observa depois cognatos. O que é um cognato? Para quem não sabe o que é cognato, cognatos são termos que são parecidos com os termos da nossa língua portuguesa, por exemplo. Como eu disse na receita, que tinha o termo ingrediente e que eu falei, olha, é um cognato. De fato, é uma palavra que se assemelha bastante, tanto na sua escrita
no inglês quanto no português. Na leitura também é importante que a gente observe as palavras repetidas. Em um texto, obviamente vale tanto para a língua inglesa, que é o nosso caso, quanto para a língua portuguesa. Nenhuma palavra se repete à toa. Quando a gente se depara com verbos, com substantivos repetidas vezes, tenha atenção, porque tem alguma justificativa para eles aparecerem de modo tão repetidamente e certamente a razão está voltada para a ideia central do texto. Por fim, nós temos duas estratégias que são cunhadas em inglês, inclusive, que é o skimming e o scanning, cada um com um propósito diferente, que serão naturalmente trabalhados ao longo da disciplina. Ler, pessoal, não significa simplesmente ler palavras, ler frases. Quando a gente lê figuras, a gente lê símbolos, a gente lê gravuras, a gente lê mapas, a gente lê legendas. É importante que a gente leia legendas. A gente lê não somente aquilo que contém palavras, mas tudo que faz parte da leitura, tudo que faz parte do texto. Apareceu no corpo do texto, no layout do texto, temos que dar importância, porque isso não apareceu lá. A gente não coloca uma figura num texto por acaso. A gente não coloca um parágrafo no texto por acaso. Existe justificativa e a justificativa está relacionada com o propósito daquele texto. Como eu mencionei anteriormente, as evidências tipográficas são dicas gráficas bastante evidentes. Por exemplo, o título de um texto, o subtítulo quando houver, as siglas, os símbolos, palavras grifadas, em itálico, em negrito, enfim, palavras destacadas, gráficos, gravuras, mapas, diagramas, quadros, tabelas, etc. De evidências tipográficas, a gente pode mencionar tudo aquilo que aparece no texto e que não se restringe à estrutura verbal apenas. Ainda que a estrutura verbal, como eu disse, título e subtítulo, faça parte dessas evidências, façam partes dessas evidências tipográficas. Mas até uma palavra maiúscula, por exemplo, quando eu mostrei o abstract que tinha lá no meio, Cefet/MG, aquilo é uma dica importante na hora da leitura, porque trata-se de algo da nossa realidade que a gente automaticamente já infere, olha, é do Cefet, do Instituto de Minas Gerais, e já nos deixa mais por dentro do assunto. Da mesma forma, esclarecendo cognatos, em inglês, normalmente são palavras de origem grega ou latina, e o que faz deles, termos bastante semelhantes aos nossos no português, no que tange a grafia, no que se refere à pronúncia e significado, sobretudo. Aqui eu trouxe apenas uma demonstração dos cognatos, porque é importante que vocês observem também uma coisa. Da mesma forma que o cognato pode nos ajudar, ele pode nos atrapalhar muito a vida. Porque a gente tem dois tipos básicos de cognatos, os cognatos verdadeiros e os cognatos falsos. Os cognatos verdadeiros são esses do exemplo primeiro aqui, que a gente tem important, banana, attention, national, chocolate, modern, future, different, idea, music, human. Todos esses são termos que quando a gente vai olhar no português, altera-se uma letra, inclui-se ou exclui, enfim, mas tem a mesma semelhança ou tem semelhança com a língua portuguesa. Todos esses aqui eu garanto que vocês estão vendo e tendo a real ideia de que são importante em português, banana, fruta, atenção, nacional, chocolate, que todo mundo gosta, mas eu devo dizer que eu desgosto, moderno,
futuro, diferente, ideia, música, humano, são palavras comuns do nosso dia a dia e que estão escritas numa língua estrangeira e que muitas vezes a gente acha que, nossa, o inglês é muito difícil, não parece nada com o português. Engana-se quem acredita nessa ideia. Óbvio que quando a gente vai lidar com isso, como eu disse, a gente tem que lidar com essas palavrinhas do segundo exemplo, porque esses são os falsos cognatos, ou como existe inclusive o termo false friend, que é o amigo falso, porque ele te leva a incorrer em erros. São termos, como a gente disse, semelhantes na língua portuguesa, mas que seu significado não tem nada a ver com a língua portuguesa. Por exemplo, se a gente olha o primeiro exemplo, actually, garanto que a maioria que quem não tem conhecimento vai imaginar, é atualmente, mas não tem nada a ver, significa na verdade. Se a gente olha o segundo, college, olha, eu confesso que até quando eu entrei na graduação, eu imaginava, na graduação de letras em inglês, lá atrás, melhor não dizer nem quando, que college também seria colégio em inglês, mas não é, desculpa. College é faculdade em inglês. Ou pretend, meus alunos do primeiro período de letras inglesas ainda confundem pretend com o verbo pretender, mas na verdade pretend significa fingir. E, em contrapartida, o verbo intend, imagino que há quem acredite que seja o verbo entender, quando na verdade é o verbo pretender. Data, da mesma forma, data não é data. Data não é data em português. Significa dados, inclusive é um termo comum na área da informática. Injury, se a gente for olhar, baseado no primeiro grupo de exemplos, a gente vai imaginar que é injúria, mas na verdade é ferimento, ferir. Legend. Que isso? Certamente é legenda. Tem nada a ver com legenda. Legend é lenda. Parent. Do mesmo jeito. Deve ser parente, né? Não é. Querendo ou não, tem um grau de parentesco. Porque se trata de pai ou mãe, de modo generalizado. É óbvio que existe o parentesco, mas não tem nada a ver com o termo parente quando a gente fala parente mencionando a família. Lecture, deve ser leitura. Muito pelo contrário. Lecture é aquilo que a gente faz quando a gente está falando para um grupo grande de pessoas em um auditório. É uma palestra, por exemplo. Prejudice. Que isso? É prejudicial. Não tem nada a ver. Prejudice significa preconceito. Vocês estão notando, todas as palavras têm a escrita extremamente familiar no português, mas o significado não tem qualquer semelhança com a língua portuguesa. Por fim, a gente tem sensible, que todo mundo imaginaria que seria sensível. Pelo contrário, sensible a escrita em inglês é o termo em inglês que significa sensato em português. Então, os cognatos são importantes? São. A demanda, a presença de cognatos verdadeiros é maior do que a demanda, a presença de cognatos falsos? De fato, é maior, mas a gente sabe que um falso cognato pode estragar o trabalho, que a gente teve um texto inteiro, porque um falso cognato pode comprometer esse texto inteiro, simplesmente porque a gente acreditou que ele fosse semelhante no significado no português. Quando a gente fala de repetição de palavras no conteúdo de um texto, como eu disse anteriormente, os substantivos, os verbos. Por que eu disse substantivos e verbos?
porque em inglês são as palavras que carregam conteúdo, são as palavras que trazem a mensagem para a gente. E sempre que elas são repetidas, de certa forma, constantemente, tem alguma razão. E essa razão de o autor ter feito assim foi intencional, foi para chamar a atenção para alguma informação. Isso significa dizer que essas informações, que esses termos repetidos, estão diretamente comprometidos com a ideia central do texto. Vamos imaginar que a gente está num texto e precisa buscar uma informação geral. A gente não precisa de detalhes, a gente só quer ter um panorama geral desse texto. A gente busca a estratégia, a gente utiliza a estratégia do skimming, que é a estratégia que a gente usa para obter essa ideia geral, a estratégia que permite a gente pressupor ter uma ideia geral do texto e mesmo uma ideia do que o autor almeja com esse texto. A gente nunca pode esquecer que quando a gente ler um texto, a gente não tem que observar apenas o que a gente entendeu daquele texto. A gente tem que, sobretudo, interpretar o que o autor quis dizer com aquele texto. Eu até, muitas vezes, sugiro que quando fizer a leitura de um texto, pare um pouquinho para pensar nas informações que você colheu naquele texto. E logo em seguida, faça uma outra leitura para que você comprove ou não a impressão primeira que você teve daquele texto. No skimming, a gente faz a leitura observando os pontos principais, as ideias gerais, sem observar detalhes. Eles são obrigatoriamente eliminados, porque a gente não almeja lidar com minúcias dentro do texto. A gente só quer as informações gerais. A gente tem procedimentos, obviamente, que nos ajudam a executar essa tarefa de efetuar o skimming num texto. A gente tem em mente sempre as palavras-chave da informação que a gente procura, isso é importante ter em mente. A gente vai ler um texto, tenha em mente as palavras que você procura naquele texto, ou as ideias que você procura naquele texto. Quando a gente vai ler um texto da mesma forma, a gente tem que ativar o conhecimento de mundo daquele assunto. Porque, como eu disse anteriormente, a leitura é interativa. A gente não interage apenas com o texto, o meu olho fazendo a decodificação dos termos verbais. A gente faz a leitura de tudo aquilo que está além da linguagem verbal, mas também observando e buscando o que a gente já tem de conhecimento de mundo sobre aquele assunto. Além disso, devemos apoiar em palavras cognatas, como eu disse, elas são de grande auxílio. Da mesma forma, todo mundo sabe alguma coisinha de inglês, porque inglês permeia o nosso dia a dia o tempo inteiro. Até mesmo o tal do WhatsApp, que nos azucrina o dia inteiro, é uma sentença em inglês, inclusive, que significa "e aí?". Isso é fato, de fato. A tradução de WhatsApp, não o app de aplicativo, mas o UP, que tem a mesma pronúncia de aplicativo lá, junto com o what, ele gera a sentença "e aí?", que é o cumprimento dos jovens no dia a dia. Da mesma forma, a gente pode, essas palavras conhecidas, elas vão permitir que a gente aceite ou não determinadas informações contidas no texto, de acordo com o nosso objetivo da leitura, inclusive. Da mesma forma, a gente tem que observar se no texto há figuras, como eu disse, há indicações gráficas. A gente observar as evidências tipográficas do texto são sumariamente importantes para a gente compreender, para a gente obter informações daquele texto. É importante
em primeira atitude, observar o título e o subtítulo de qualquer texto quando ele houver, porque eles já nos dão uma orientação acerca do tipo de informação que o texto carrega. Observar também o layout do texto, o formato do texto, a paragrafação, a disposição desse texto no papel ou na lousa digital, por exemplo, é extremamente importante, porque da mesma forma que os outros itens já citados, eles também nos trazem informações para além da leitura. Quando a gente observa todos esses itens citados para auxiliar a compreensão do texto através do skimming, a gente consegue obter as ideias gerais do texto. Porque, veja bem, cada parágrafo de um texto tem uma ideia geral. E são essas ideias gerais que vão, por sua vez, compor a ideia geral desse texto que a gente está lendo. Agora que a gente já tem ideia, mais ou de certa forma, ainda que bastante inicial, mas a gente já consegue ter uma noção de como se trata a leitura num texto que a gente não tem familiaridade com a língua. É de suma importância lembrar a vocês que o significado não é, novamente repito, inerente ao texto, e sim de cada leitor que constrói o seu próprio significado a partir do seu conhecimento prévio, do assunto em questão e do que ele, o texto, o leitor, espera do texto. É essa relação do texto escolhido pelo autor com os outros textos já existentes, do conhecimento prévio do leitor, é que vai permitir, que vai favorecer a compreensão do texto, seja ele em suas minúcias, de acordo com o objetivo, ou seja ele de modo geral. Tendo em vista que a gente apresentou para vocês hoje algumas estratégias de se efetuar uma leitura, seja ela com vistas à compreensão geral, seja ela para compreensão de ideias específicas, eu fico a me perguntar se vocês se consideram bons leitores e o que seria um bom leitor, afinal, para vocês. Fica a pergunta e eu espero que todos respondam e façam, de fato, um exame bem íntimo para se situar se é ou não, afinal, um bom leitor. Após vocês fazerem o exame de consciência, um slide apresentando características de bons leitores ou de leitores proficientes e maus leitores ou leitores inexperientes. Antes de ler, cada um observa, por exemplo, o título do texto e ativa seu conhecimento prévio, compreende a tarefa e estabelece um propósito na leitura, que é extremamente importante ter esse propósito na leitura, e escolhe as estratégias apropriadas. Aqui a gente elenca uma série de situações a se observar durante a leitura. Depois da leitura, como eu disse anteriormente, a gente reflete sobre o que foi lido, ou seja, a gente pensa, reflete sobre o conteúdo daquele texto que a gente acabou de ler, para que assim a gente possa compreender melhor a mensagem trazida por aquele texto. Já aqui a gente apresenta características de leitores que não são eficientes, que é o leitor que lê sem qualquer preparação, sem nem razão de ler,
ou se aqui durante a leitura ele distrai, ele lê somente com o propósito de chegar ao fim, ou seja, lê porque é obrigação, enfim. E por fim, depois da leitura, em vez dele pensar, ele para de ler e da mesma forma encerra toda a sua atividade. Ele para de pensar, acha que simplesmente a leitura em si, a decodificação em si dos termos é o suficiente. Então, eu espero que cada um chegue em casa hoje, ou mesmo aí no prosseguimento das atividades do curso, tenha sempre em mente esse slide, essa imagem, e observe em qual perfil você se enquadra. Eu imagino e gostaria de colaborar com todos para que todos fossem ou se tornassem bons leitores ou leitores proficientes. Agora chegamos ao final, que para hoje era isso, nosso tempo também já está esgotado. Informar a todos que a gente não encerrou por aqui as estratégias de leitura, elas serão continuadas na próxima aula. E eu sugiro novamente a todos que assim, busquem outras fontes ou façam a leitura prévia. No nosso caderno didático, inclusive, tem abordando o texto, abordando o assunto. Leiam previamente para que não cheguem sem nenhuma preparação na próxima aula. Até logo!